Há uma palavra muito interessante que foi usada apenas uma vez na Bíblia. Uma única vez essa palavra. Você não vai encontrá-la em outra passagem a não ser nesta aqui, quando usada pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, capítulo 3, e a partir do versículo 1, ela está no versículo 1, mas eu vou ler até o versículo 3. Ele diz assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Eis aqui a palavra. Fascinou. Do verbo fascinar, fascínio. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito Santo, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito Santo, acabeis agora pela carne? Então vamos entender por que Paulo usou essa palavra, fascinou, fascinar. A palavra fascínio é muito curiosa porque na sua raiz ela vem do mesmo significado de enfeitiçar. No original, essa palavra vem do latim, ela significa enfeitiçar, como se estivesse hipnotizando uma pessoa, encantando a pessoa, como no sentido de um encanto, de uma mágica, de algum poder mágico. A pessoa fica hipnotizada por aquele poder. Então, fascínio é entendido como um poder de atrair, de prender, de encantar a pessoa, de colocar a pessoa de uma tal forma que ela fica dominada no seu pensamento, no seu coração, por aquilo que a fascinou sem nem perceber. Esse é o significado da palavra fascínio. Agora, por que Paulo usou essa palavra para os Gálatas? Aqui, no sentido do contexto da sua carta, os Gálatas eram gentios. Eles não eram judeus, eram cristãos gentios que haviam se convertido à fé cristã pela pregação da fé. Paulo mesmo esteve ali, anunciou a palavra para aqueles cristãos. E depois que ele os deixou e ouviu relatos do que estava acontecendo ali, ele ficou revoltado, como você percebe nas suas palavras, que aqueles gentios estavam agora sendo fascinados, ou como se fossem enfeitiçados, dominados pela influência de religiosos judeus, que havia uma linha de crença entre os cristãos primitivos, cristãos judeus, que mesmo se convertendo a Cristo, os cristãos, até mesmo os gentios, deviam continuar seguindo a lei de Moisés, os costumes da lei de Moisés. Então, os Gálatas, que antes mesmo de converterem-se a Jesus, nunca tinham feito nada com respeito às leis judaicas, agora, influenciados por estes, entre aspas, cristãos judeus, que a Bíblia chama de judaizantes, eles agora estavam fascinados pela religião judaica e querendo misturar a fé cristã que eles haviam recebido com as práticas da lei. Por isso Paulo estava dizendo, vocês, em outras palavras, vocês estão doidos, vocês estão malucos, eu não sei, vocês só podem estar enfeitiçados. Quem é que vos enfeitiçou? Ele quis dizer. Quem vos fascinou para que vocês não obedecessem à verdade, que foi evidenciada com provas diante de vocês? E veja que é tão forte o que Paulo falava, que aquele poder estava sobrepujando até o Espírito Santo na vida dos Gálatas. Sim, porque Paulo falou, vocês
receberam o Espírito Santo pela pregação da fé, mas agora vocês estão se desviando da fé para as obras da lei. Vocês começaram no Espírito, agora vocês estão entrando para a carne. Quer dizer, as pessoas, por não terem um entendimento completo, um entendimento claro das Escrituras, mesmo tendo o Espírito Santo, foram facilmente influenciadas por doutrinas contrárias àquilo que eles originalmente ouviram e creram. Então, o que isso nos mostra? Qual é a lição aqui sobre fascínio? Muita atenção a este ponto, porque você e eu provavelmente não estamos correndo um alto risco de nos deixar influenciar pelas práticas judaicas. Ainda que, de vez em quando, a gente vê pessoas querendo voltar às práticas judaicas, não é? E querendo ficar preocupado demais com o sábado e preocupado demais com esta ou com aquela prática, aquela tradição judaica que se encontra no Velho Testamento. Mas a maioria, na nossa cultura pelo menos, não está em alto risco de ser influenciado por isso. Porém, vamos ampliar aqui, vamos amplificar o sentido da palavra fascínio para tudo aquilo que nos cativa, nos encanta, aquilo que nos faz enfeitiçar ou tenta nos enfeitiçar, como se nós estivéssemos hipnotizados por aquilo. Então vamos dar alguns exemplos. Muitas pessoas hoje são fascinadas pelos seus ídolos musicais, um cantor. Quando você vê naqueles shows, o cantor vem cantar e a pessoa fica ali dias antes na fila, na porta de entrada do local onde o seu ídolo vai se apresentar, porque ela quer ser a primeira da fila, ela quer estar o mais perto possível, ainda que o mais perto não é perto. Mas é o mais perto possível, ela quer estar do seu ídolo, do cantor, da cantora, etc. E a pessoa, quando vê o cantor, ela fica como se estivesse hipnotizada. Você vê a pessoa, da forma que ela se comporta, gritando, chamando o nome, desmaiando, chorando. Sabe? Aquilo ali é como um fascínio, é como um feitiço. A pessoa está enfeitiçada pelo seu ídolo. Então, as pessoas são fascinadas por ídolos. E não é só cantor, pode ser um ator, uma atriz, pode ser um jogador de futebol, pode ser qualquer coisa, um empresário. A pessoa fica fascinada. Celebridades têm essa facilidade de estimular fascínio nas pessoas, porque as pessoas ficam fascinadas por aquilo que elas veem na TV, na internet, etc. Então, hoje o fascínio toma conta das pessoas com os seus ídolos. Muitas pessoas são fascinadas pelas riquezas. A riqueza fascina. A pessoa fica vendo nas redes sociais a vida dos ricos, dos super ricos. Ela fica admirando, olha só esse carro, olha essa casa, olha essa viagem, olha esse hotel, olha esse barco, olha esse avião, olha aquilo. Ela fica fascinada, enfeitiçada com aquilo que ela está vendo, a riqueza diante dos seus olhos. E quantos não ficam fascinados pelas redes sociais? Fascinados pelo número de seguidores, fascinados pelas curtidas, pela popularidade, fazem de tudo. Há pessoas fazendo loucuras para obter algum clique a mais, uma curtida a mais, para viralizar, para se tornar famoso na internet. O que é isso senão um fascínio? Quantos estão perdendo a vida, perdendo a reputação, a família, perdendo o dinheiro por causa das redes sociais? E muitos perdendo até a salvação, trocando a fé. Quer dizer, a pessoa fica fascinada com uma coisa, ela fica enfeitiçada com aquilo. O assunto toma conta dela de tal forma que ela não quer ouvir mais nada nem ninguém, ela não quer saber de ninguém. E ai de quem criticar o que a pessoa amou, está amando. Não fale mal daquilo, porque você vai se tornar inimigo número 1 dela. Ou seja, ela está enfeitiçada, tomada por aquele mal. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Esse é o risco. Qualquer pessoa
cujo coração já não está cativo a Deus. Por isso a palavra diz que nós devemos entregar os nossos pensamentos, manter os nossos pensamentos cativos a Deus, porque Deus é o único que não vai nos fazer mal. A única pessoa que deve nos fascinar é Deus, é o Senhor Jesus, porque nós sabemos que Ele nunca nos fará mal. Paulo falou também assim, ele disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Quer dizer, a pessoa que de fato está sujeita ao Espírito Santo, ela não se deixa dominar por nada, nem por ninguém. Nada lhe fascina. A única coisa que lhe fascina é o Espírito de Deus, é a palavra de Deus. É a única coisa que lhe domina. O resto ela não se deixa dominar por nada nem por ninguém. Se você é de Deus, se você é cristão de verdade, você não se deixa dominar pelo mundo, pelas práticas do mundo, pelas modas, pelas ondas deste mundo, pelos atrativos, as redes sociais, as celebridades, os famosos, as riquezas. Você não se deixa dominar por fama, por seguidores, por nada. Você não se deixa dominar por nada, nem por ninguém. Somente pelo Espírito Santo. E por isso você é livre. Por isso você é livre. Você é verdadeiramente livre. Porque quem é fascinado por algo ou alguém está dominado por esse algo ou alguém. Está escravo desse algo ou alguém. A pessoa fascinada, ela é capaz de qualquer coisa, até dar a vida por aquilo que a fascinou. Então, muito cuidado, porque o fascínio do mundo está por aí e está levando muitas almas, muitas pessoas, milhões de pessoas, aonde elas não gostariam de ir, mas quando elas despertarem, será tarde demais, infelizmente. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.